Torvalds completa 50 voltas à volta do Sol. Este é o episódio 71 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo hoje tenho o Tiago Carronda. Olá, Tiago. Olá, Diogo, está tudo bem? Está tudo ótimo, pá. E contigo? Também, está tudo bem. Não sei se a gente deve apresentar este episódio como o último do ano, 2019, ou como o primeiro de 2020, porque para nós que estamos a gravar é 2019. Exatamente. Mas para quem está a ouvir já virou o ano, já passou a ressaca e já está, acho eu que passou a ressaca, espero eu, e já está naquela fase, de dia 2 à noite já é, eu diria que terra mais ou menos plana, para continuar a sua vida no seu padrão normal, digo eu. Sim, às vezes ainda há uns efeitos secundários a bater ali um bocadinho, mas o grosso da ressaca já passou. Seja como for, espero que as entradas tenham sido boas, em ótima companhia e com aquela altura em que as pessoas fazem aquelas previsões para o ano e que as pessoas sejam extremamente motivadas para cumprir com as suas promessas de ano novo. Antes que chegue a março. Eu prefiro não fazer promessas de ano novo, é mais prático. É. Mais seguro também. Acho que sim. Então, mas conta-me, Diogo, hoje temos um episódio especial, não é? Antes de mais, queria pedir desculpa aos ouvintes, porque no último episódio tivemos o som assim um bocadinho fraquinho, tivemos várias coisas a concorrer para que isso acontecesse, porque uma coisa, quando corre mal, nunca corre só uma, corre logo 2 ou 3 seguidas, e foi o que aconteceu para que o som não ficasse bom. Também peço desculpa ao nosso convidado, que as coisas não tenham ficado tão boas nesse aspecto, mas o nosso super mago, super editor Alexandre Carrapiço ainda assim conseguiu fazer com que fez magia mais uma vez. Ficou muito melhor do que a gente estava à espera. O senhor podcast não brinca. Não brinque em serviço. O Alexandre também não está cá hoje. Nós queríamos que ele estivesse cá hoje, que era o Alexandre, que é o David, mas infelizmente por agenda não foi possível tê-los cá a juntar-se para este episódio super especial. Ora, exatamente. Mas antes de avançarmos então para o nosso conteúdo ultra especial de Ano Novo, conta-nos, Diogo, o que é que te manteve ocupado esta semana? Se é que há alguma coisa digna de registro. Esta semana não fiz assim nada assim muito especial. Tentei ir a um encontro que houve, que era ontem, que era hoje em Lisboa, era uma watch party para o 36C3, portanto o 36º Congresso do Chaos Computer Club, que é um evento gigantesco de tecnologia à volta de informática. Ontem cheguei atrasado, tive outras coisas para fazer e cheguei atrasado. Cheguei mesmo quando eles estavam a sair todos à porta. Chegaste no fim do jogo, portanto. Sim, completamente. Estava o resultado fechado, estava tudo fechado. E hoje também tive outras. Ao menos ganhou a tua equipa ou não? A minha equipa ganha sempre, pá. A minha equipa é a melhor da equipa de sempre. És para a minha filha, é de quem ganha. Sou um mercenário. E hoje também não tive a oportunidade de ir, o que foi uma pena. Também não consegui ver o vídeo ainda do Ian, o Ian do Biports. Fez uma talk e uma lightning talk. Ainda não tive a oportunidade de ver, mas de certeza que foi super interessante. A talk foi sobre dispositivos que correm, móveis que correm Linux, aliás smartphones, em que ele falou um bocado do Biports a correr no Pine Phone. E Lightning Talk foi sobre o instalador do Biports, que é algo que de facto também é único neste meio. Exatamente. Diz-me uma coisa, este 30, aliás, não é o 30, é o C3, é uma coisa que acontece sempre entre o Natal e o Ano Novo, e acontece sempre no mesmo sítio ou vai rodando? Já teve noutro sítio, mas foi mudado porque o outro sítio já não tinha espaço suficiente, e este sítio também já não tem espaço suficiente. Portanto, os bilhetes esgotaram, não é? Os bilhetes esgotaram. Os bilhetes esgotam sempre e eles tentam neste momento pôr barreiras à compra de bilhetes, porque já é complicado, porque o evento não tem mais sítio para onde ir.
neste momento. Ok. Mas é onde? Onde é que acontece? É na Alemanha. Não me lembro exatamente em que cidade na Alemanha e não quero enganar-me. Portanto, continua a falar que eu vou tentar encontrar. Eu apostaria em Munique, mas não tenho a certeza. É de facto um evento extraordinário. O Chaos Computer Club é o mais antigo grupo de hackers da Europa. Leipzig, ok. É o mais antigo grupo de hackers da Europa e do mundo até. Hackers no sentido de pessoas que se interessam muito por tecnologia e por estudá-la, o seu funcionamento e por melhorá-las para o bem comum, não no sentido em que os mídias costumam falar com piratas e criminosos. E este congresso é um evento mesmo extraordinário. Eu gostava imenso de ir um dia, mas a altura do ano em que acontece dificulta muitas coisas. É complicado, sim, compreendo. Para mim é exatamente a mesma coisa. Eu já há 3 anos que sei que isto acontece, mas nesta altura é impensável. Para mim, pelo menos, é impensável. Da forma como eu tenho a minha vida organizada, entre o Natal e o Ano Novo, não é de toda a altura para sair de casa durante 3 dias para ir a uma conferência. Mas pronto. Na verdade seria mais do que 3, porque entre ir para lá e voltar era muito tempo. A vantagem é que eles fazem live streaming de tudo, portanto podemos ver confortavelmente na nossa casa e enquanto não estamos a jogar Super Tux Racer. Fazem, portanto, como fez o Bucon Europe, certamente. Gravam tudo e eles fazem streaming. Eles fazem mesmo streaming. Eles disponibilizam também, mas fazem streaming mesmo. Boa. E foi uma dessas festas de streamings que tu foste, aliás, que chegaste atrasado, é isso? Exatamente. Ok. Pela primeira vez organizou-se em Portugal. Há interesse em voltarem a fazer, portanto, pessoal, se estão interessados, digam qualquer coisa que isso é fixe. Que isso há interesse em voltar a repetir isto. É um bocado como ir ao café ver o Benfica na Sport TV, mas em bom. Em coisas interessantes. Exatamente. Mas pronto, olha, Diogo, deixa-me dizer-te que finalmente andava a adiar isto há algum tempo e finalmente, por culpa do Humble Bundle, que nunca é demais referir que é uma forma muito simpática e suave de apoiar o nosso podcast, mas já lá chegaremos no final. Lá vamos chegar os nossos ouvintes com isso no final do episódio. Mas à pala do Humble Bundle comprei um pack de livros, um dos últimos, em que vinha lá no meio o The Cathedral and the Bazaar, um livro que eu inexplicavelmente ainda não tinha lido e estou nesta altura a ler. Eu li partes dele, mas nunca li o livro. Olha, recomendo que o leias, porque é de facto muito interessante, ainda por cima à altura em que foi escrito, muito interessante, porque tu lês hoje aquele livro e ele continua estupidamente atual, pelo menos até ao sítio onde eu já cheguei. E essencialmente tem sido isso que me tem mantido ocupado esta semana, isso e fechar as pontas soltas que eu tinha com a Linux Academy, porque já estipulei para janeiro, início de janeiro, começar o meu processo de formação para a certificação CKA. Que certificação é essa? É de Kubernetes, de Cloud. Eu não sei se. Deixa-me ver se eu encontro aqui o que é que as iniciais significam. Mas significa basicamente que é o Certified Kubernetes Administrator, assim é que é. Eu chamo Cloud qualquer coisa, mas não. Cloud Native, exatamente. É uma certificação da Cloud Native Computer Foundation. Sim. Portanto, o meu objetivo é fazer pelo menos a formação da Linux Academy do CKA para ficar mais conhecedor de tecnologias que eu já utilizo e que quero aprofundar, e depois logo vejo se faço o exame ou não. Estou com vontade de fazer o exame, mas não, honestamente, aquilo que mais me move é conhecimento, não é tanto o diploma. Mas pronto, nesse sentido, e como quero começar em janeiro como se costuma dizer, a ficha limpa, estou a fechar alguns processos de formação que tinha a meio, aquelas coisas que vais lendo uns vídeos aqui, uns vídeos ali, e então tenho estado a fechar. E este fim de semana meti na cabeça que ia fazer o LXC, LXD Deep Dive, porque tenho ouvido ouvi com muita atenção as múltiplas vezes em que o David, o nosso
sempre co-host do podcast. Eterno, exatamente. Falava sobre o LXD e de facto achei que a ferramenta era interessante, mas nunca olhei para ela com o objetivo de a colocar em produção, porque também nunca precisei. Mas como estou a chegar ao final do ano e tenho algumas 3 ou 4 aplicações pequenitas a correr cada uma na sua VM, até que ponto é que não é mais vantajoso para mim ter apenas uma droplet e separar isso com LXC para que a coisa se torne mais eficaz, não só porque eu não tenha muitas dores de cabeça a gerir 50 maquinetas pequenitas, mas essencialmente para de alguma maneira racionalizar também o custo, não é? Porque assim, o custo das máquinas também é importante. E então estou, nesta altura que estamos a gravar isto, estou a mais de 50%, ainda conto no final da gravação fazer 1 ou 2 laboratórios para ver se consigo terminar o processo entre hoje e amanhã. Gostava, talvez amanhã termine isto tudo, e gostava de, antes do final do ano ainda, colocar em produção a minha primeira máquina com LXC. Mas pronto. Agora, não é de todo este tipo de conversa que nos trouxe aqui hoje. Não, hoje é um dia de episódio super especial. Hoje é, sim, talvez dos mais icónicos, até porque é o único que respeita regras rígidas. Portanto, podemos dizer que em toda a vida do podcast é a 3ª vez que fazemos este episódio. Poucas variações teve desde a primeira versão. Teve 1 ou 2 variações, sim, 1 ou 2 muito pequenas. Desprezíveis. Sim, acho que ficou um bocadinho mais interessante com o tempo. Ora, então vamos lá. Mas basicamente isto é assim: apresentas tu ou apresento eu? Podes apresentar tu hoje. Eu apresento, não há problema. O ano passado apresentei eu, este ano não apresentas tu. Então é assim, não fomos nós que inventámos a roda, portanto fazer um episódio de previsões é uma coisa que, não, vamos ser honestos, nós copiámos isto nem sabemos muito bem de quem é que copiámos isto, porque um monte de gente faz isto, portanto é uma sim, coisa normal. Já ouvimos isto em pelo menos 2, não, mais. Ia dizer que era 2 podcasts, é mais que isso. Porque depois tu vês, acontece a mesma coisa, não tanto em previsões, mas em flashback, basta ligares a televisão e abrir 3 ou 4 noticiários aleatoriamente nesta altura do ano e tu começas a ver flashbacks do ano. Agora melhor ainda, sim. 2019 é propício a quê? Flashbacks da década, exatamente. Portanto, eu posso dizer que sei qual é o podcast em que eu ouvi isto pela primeira vez, porque marcou-me imenso a ter ouvido isso. Achei que era uma ideia genial. Se vais chorar, é preferível não falar sobre isso. Se te conseguires conter, podes dizer qual é. Tinha de encostar a cabecinha no ombro do João Bacon, porque foi no Bad Voltage que eu ouvi isto pela primeira vez. Por acaso ainda não ouvi as previsões deles mas pronto, adiante. Não, as previsões deles é só no primeiro episódio do ano. Pronto. Que é exatamente o que nós estamos a fazer agora, o primeiro episódio do ano. Não é? Exatamente. Só que eles dividem o que a gente faz este episódio em 2. Ok. Portanto. Mas sim, não vamos falar sobre a concorrência, até porque não vamos desviar aqui a atenção que é importante, que somos nós. E aquilo que a gente faz, então, basicamente é. Estamos nas tintas para o balanço do ano, estamos nas tintas para o balanço da década. Isso não interessa a ninguém. Também. Aquilo que nos interessa é saber, e este ano tem mais uma pitadinha de interesse, que é, vamos ver, temos aqui um jogo e vamos ver quem é que ganha o jogo. Sendo que este ano, portanto, nós vamos falar certamente sobre aquilo que foram as previsões do ano passado, vamos ver quem é que acertou mais em previsões e em apostas. Apostas sobre as previsões. Sobre as previsões dos outros, exatamente, até porque nós podíamos, se vocês nos ouvem já há tempo suficiente, portanto, nós podíamos apostar uma ficha nas previsões das outras pessoas. Neste caso, na altura, era o Alexandre, que esteve até parte do episódio, e o David. E nós vamos ter que falar também sobre as previsões deles, porque tanto eu como o Diogo apostámos nas previsões deles. E a diferença, portanto, basicamente isto funciona muito simples. O Diogo apresenta três previsões que ele acha que vão acontecer durante o ano 2020. Eu vou apresentar 3 previsões que vão acontecer em 2020, que acho que vão acontecer em 2020 também.
No final de 2020 cá estaremos, se estivermos os dois vivos, porque se um de nós os dois falecer, a contagem será feita na mesma, mas pronto, mas isto só para dizer que ou falecemos os dois, portanto, e depois logo se vê quem ficar que apanha os cacos, ou se for apenas um a falecer, digo-te já, Diogo, e tu dir-me-ás a mesma coisa, o outro vai ter que segurar o barco sozinho e vai ter que arranjar companhia, ou então fazer um monólogo disto, mas vai ter que ser feita a contagem. Nós vamos ter que ver quem é que tinha mais razão que o outro. Porque a ideia este ano e esta parte vai ser mais difícil de cumprir se um dos dois morrer, mas que é aquele que perder paga uma refeição ao outro no sítio em que o outro escolheu. Portanto, eu sei que vou ganhar. Eu também sei que vou ganhar. Portanto, estás errado, pronto. Eu sei que vou ganhar, o resto que vocês ouviram foi ruído, portanto eu sei que vou ganhar, e como sei que vou ganhar, sei que o Diogo me vai pagar uma refeição num sítio muito, muito pitoresco, que eu não vou dizer já para não estragar a surpresa, mas que a seu tempo será divulgado. Qual é a coisa gira para quem nos ouve? Se vocês forem nossos patronos, se vocês forem nossos amigos, ou eventualmente mais um ou outro convidado pontual, porque nós também temos esta liberdade e gostamos de fazer aquilo que nos apetece. Sim. Até os nossos patrocinadores, eventualmente, que nós não podemos dizer quem são por razões contratuais, mas que podemos também convidá-los para o jantar. Mas se quiserem, podem também juntar-se a nós nesse jantar. Exatamente. Okay? Sendo que a única regra é, aliás, só divulgamos, vai pagar o meu jantar, não vai pagar o jantar dos outros todos, portanto só vai pagar o meu. Sim. Ok. Aliás, eu não vou pagar nenhum porque o Tiago é que vai pagar o meu, portanto. Isso é o que a gente vai ver daqui a 12 meses passam a correr, meu caro. A gente vai ver isso. E só vamos divulgar os locais, aliás, o local em que vai decorrer o restaurante no Patreon, que é para só os patronos saberem. Não podemos dizer aqui, está bem, por mim tudo bem, não é grave. Que é porque senão os outros aparecem lá, estás a perceber? Vá lá que eu não disse já onde é que eu vou jantar daqui a um ano. Mas pronto, está bem. Então olha, mas basicamente é isto. Agora, antes de partirmos para as nossas previsões, vamos então fazer não é o balanço do ano, mas é ver quem é que no ano passado tinha mais razão que o outro. Nós temos aqui notas, temos aqui apontamentos. O nosso secretário... Papéis. Faz lá aí o barulho dos papéis. O nosso secretário não secretariou grande coisa, portanto teve que ser o não secretário a assumir funções e a pegar em papéis muito barulhentos e a tomar então aqui as rédeas da situação. Portanto, como é que é? Começamos isto ou não, David? Sim, então vamos lá ver. Então, quem é que fez a primeira previsão? A primeira previsão foi feita à altura pelo David, em que dizia que a Canonical ia ser tornada pública. Havia aqui alguns twists, mas exatamente, mas basicamente era isto, o essencial era isto. Portanto, esta era a sugestão do David, já sabemos qual é a resposta, não é preciso investigarmos muito. Mas temos, a favor disso, nós tínhamos o Tiago, que sou eu. Eu vou ignorar aqui os favores e contras, vou ignorar os do Alexandre e do David, porque não entram para esta contagem, não é? Mas vou falar... eles podem podem ganhar ou perder, calma. Pronto, então vamos lá. Fazes tuas contagens, não é? Estou aqui, sim, espera aí, eu pescar para os nomes. Tiago, Diogo... Previsão número 1. David... A favor desta previsão estava, à data, o Alexandre e eu próprio. E contra estava o Constantino. Portanto, o Constantino ganhou 1 ponto nesta previsão do David. Pois é. Então cala-te, espera aí um bocadinho que a gente já conversa. Porque a segunda previsão já está apontadinho? Posso continuar ou não? Está, sim senhor. Então vamos continuar. A segunda previsão do ano passado foi do Constantino. E foi no sentido de a Canonical receber um investidor privado. Portanto, não mais do que isso. Calma, é mais do que isso. A Canonical não ia fazer o IPO este ano. Fazia parte da previsão. Não, o que tu disseste, meu caro, e eu vou verbalizar. O que disseste foi: eu não acredito nisso, de tal maneira que a minha previsão vai no sentido de a Canonical vai ter um investidor privado.
Mas pronto. Não foi exatamente essas palavras. As palavras foi a Canonical não ia fazer a IPO, mas ia receber um investidor privado. Azar, perdeste na mesma. Portanto, não houve nenhum investidor privado, portanto, não vamos a discutir aqui semântica, portanto, perdeste. A favor da tua previsão estavam 0 elementos, contra a tua previsão estava eu próprio e o David. Ou seja, é um ponto para o Carrondo. Portanto, o Alexandre não votou, portanto, absteve-se, portanto, vou pôr 0 ainda. Portanto, neste momento, eu tenho um ponto, tu tens um ponto e o Alexandre não tem nenhum ponto e o David tem um ponto. O David tem um ponto, exatamente. Continuamos. O Alexandre fez então a sua primeira previsão. Estás preparado? Estou preparado. A previsão do Alexandre apontava para que era uma previsão negativa e que dizia que não havia softwares de edição de áudio, portanto, sendo ele o senhor podcast, quer puxar a brasa à sardinha dele, não é? E a previsão dele é no sentido de, infelizmente, ele dizia isto com algum pesar, mas infelizmente ele previa que ainda não existiria nenhum software digno de registro, além do Audacity, com uma edição nativa para Linux. E ele deu alguns exemplos, deu o exemplo do Cubase, deu o caso do Reaper, que estava ainda em versão de testes ou em versão beta, ou em versão instável, não sei bem qual é que é a designação. Sim. E esta foi então a previsão do Alexandre. A favor desta previsão nós temos o David, o Tiago e o Diogo, portanto esta previsão é um ponto para nós todos, porque apesar de nos deixar o coração negro, é exatamente o que acontece. Portanto, não houve grandes desenvolvimentos nesta área e teremos que esperar pelo menos mais um ano, se é que alguém vai fazer alguma previsão. Eu lembro-me de ter dito algo sobre a razão pela qual eu fiz essa aposta, que é avizinha-se uma mudança em termos de infraestrutura do Linux a respeito de áudio e vídeo, e eu não acredito que vá aparecer software deste tipo antes de haver essa mudança. Ok. Entretanto, vem, eu diria, a previsão da noite. Ora, a previsão da noite? Atentem. Portanto, o grande mestre, o grande guru das previsões de 2019, Tiago Carrondo, prevê à data que iria ser lançado um novo Raspberry Pi. Atentem ao rigor da previsão. Ao que ele diz, uma rede gigabit. Confere. Confere. Ao que ele diz, pelo menos 2 GB de RAM. Ok. Sim, há uma edição confere. com 2 GB, há um com 4. Exatamente. Começa com 2 e vai até 4. Bateu certo. E eu, na altura que fiz as minhas previsões, achei que era bom parar por aqui, mas como eu não queria ganhar esta previsão, achei que era demasiado ambicioso, eu disse, e com o USB 3? Só mesmo para garantir que isto aqui iria ser uma grande aventura para concretizar. Ora, o que acontece com o novo Raspberry Pi? 4 GB de RAM, rede gigabit, portas USB 3, portanto, é um pontão para o Carrondo. O que é que me deixa um bocadinho menos feliz? É o facto de o Constantino não poder ver nada e votar a favor, portanto este ponto vai ter que infelizmente ser partilhado com o Constantino. Esta previsão era uma previsão bastante segura. A parte do SP3 era de facto um bocadinho mais edgy, sim, há que reconhecer, mas não era uma hipótese assim muito fora. Mas sim, estiveste muito bem nesta previsão. Mas muito pronto, certinha. Ainda bem, portanto, e agora quer fazer o Raspberry Pi com 8 GB de RAM para 2020, mas estou brincando. E o David e o Alexandre apostaram como? Que eu já não me lembro. Apostaram contra. Não, eles não têm visão. Não têm visão de negócio, claramente, e não sabem como é que isto funciona. Okay. Portanto, neste momento, como é que é? Nós que estamos aqui à conversa estamos empatados. 2-2. Tu tens 3 pontos. São 3 por causa do software, sim. Eu tenho 3 pontos também. O David tem 2 e o Alexandre tem 1. Um pontinho. Ok, bem bom. Ora, passámos então à segunda ronda. A primeira ronda não está má. Passámos à segunda ronda. E o David diz então que o RISC-V iria passar a ser adotado de forma mais expressiva tanto em data center como em IoT. E apesar de ser uma previsão bastante vaga, nós encontramos aqui uma métrica, e a métrica era que
uma vez que em IoT é mais complicado, que pelo menos 3 cloud providers anunciassem, ou pelo menos tivessem na sua oferta, a adoção do RISC-V como produto comercial. Eu não investiguei isto a fundo, honestamente. Estou a confiar aqui na minha experiência enquanto utilizador de serviços deste género e tenho a impressão, não sei se me queres corrigir, Diogo, que esta previsão é falhada. Sim, concordo com isso. Eu procurei um bocadinho, não encontrei nada. Não sei se o David quer responder-nos no próximo episódio a corrigir esse ponto, mas eu não encontrei nada. Até ver é 1-0 e como nós estamos todos a favor, todos 3 que sobram a favor desta previsão, portanto não muda nada nos resultados finais. Sim. Portanto é 0 pontos para nós todos, porque fomos todos atrás da previsão do David. Sim, até porque nós achamos que 3 era um número pequeno, portanto era possível, mesmo que não fosse não refletisse uma adoção massiva de RISC-V no mercado. Exatamente. Ora, como é que é, secretário? Estamos prontos? Estamos prontos. Então e neste momento continua tudo igual. Tu tens 3 pontos, eu tenho 3 pontos, o David tem 2 pontos e o Alexandre tem 2 pontos. Então seguimos para a segunda previsão do Diogo. O Diogo à data fez a seguinte previsão, que iria durante o ano 2019, esta aqui é um bocado, mas pronto, já vamos falar sobre isso, iria haver uma grande fuga de informação, fuga de dados, na ordem dos 500 mil para cima. 500 milhões. 500, houve ali uma discussão e tal, depois ficou... Sim, mas era 500 milhões, porque eu queria dizer 500 milhões, porque eu referi-me a um caso específico, de exemplo, como medida, e era 500 milhões, eu simplesmente enganei-me a dizer o que é que é. Portanto, 500 milhões, portanto... 500 milhões de dados de 500 milhões de utilizadores. Exatamente, eu não sei se tens informação sobre esta tua previsão. Não, essa previsão era específica para o Google, mas não aconteceu. Não aconteceu, portanto é falhada, e nesta altura, portanto, alguém dá a volta ao resultado, porque a favor desta previsão estavam o Alexandre e o David, e contra essa previsão estava o Carrondo, portanto é um ponto para o Carrondo. Neste momento, Alexandre... Carrondo toma a dianteira. Portanto, ficas com 4 pontos. Exatamente. Neste momento. Eu continuo com 3 pontos, o David continua com 2 pontos. E o Alexandre continua com 1 ponto. Com 1 ponto. Ora, falando em Alexandre, posso avançar ou isso está aí complicado? Podes sim, não, avança. Já estou a anotar. Não, mas eu quero te dar tempo, meu caro, para respirar. Não, tem tempo. Bora. Siga. Aprecio bastante o som do teu teclado, portanto é bastante sensual. Portanto, gosto muito de ouvir teclar, meu caro. Ora, próxima previsão do Alexandre. E ele, entretanto, abandonou-nos, portanto, ele só tem 2 previsões. Portanto, sim, não é ele teve de tratar de assuntos familiares. Exatamente. Portanto, teve de se ausentar o resto do episódio. Mas a sugestão dele, e acho que nós fomos um bocado por simpatia e desejo, não tanto porque achámos que fosse fiável, esta é a minha opinião, mas o que ele queria era que durante o ano 2019 que surgisse ou que se afirmasse uma nova rede social e que de alguma maneira, não era que se sobrepusesse, porque isso era muito, muito complicado, para não dizer impossível. Sim, mas que de alguma maneira seria pouco. Exatamente, mas que beliscasse de alguma maneira o Facebook. Eu, redes sociais, confesso que não é o meu forte, já vi algumas tentarem aparecer, mas confesso que acho que nenhuma ainda conseguiu beliscar a hegemonia do Facebook, Instagram, também WhatsApp. Não. Portanto, também acho que não. Existem algumas que são promissoras, mas não existe nada que esteja assim suficientemente forte para dizer que seja uma ameaça ao Facebook. Portanto, nós fomos todos a favor desta previsão. Nós os 3, portanto, eu, tu e o David, e portanto falhámos os 4 redondamente. E pronto. Assunto encerrado, portanto, o resultado, 0 pontos. Exatamente. Neste momento, então, o resultado é Tiago Carrondo com 4 pontos, eu com 3 pontos, o David com 2 pontos.
2 Isto- points. hã? Diz em inglês, parece Eurovisão, pá. 2 points. Tiago Carrondo, 2 points. 4 points. David 3 Negreira points. com 2 pontos e Alexandre Carrapiço com 1 ponto. Do Está A muito point. ordenado. Un point. Está Vês? muito ordenado. 4, 3, 2, 1. Mas pronto, ora, segundo a previsão do Carrondo, vai então no sentido de que durante o ano 2019 seria possível adquirir um equipamento novo pré-instalado com o sistema operativo Ubiport. Ou seja, não era um equipamento que nós íamos ao eBay ou à Amazon comprar em segunda mão, não era um equipamento que tu compravas com Android e depois flashavas, era um equipamento que tu trazias e sacavas da caixa com o Ubuntu pré-instalado. A favor Não. desta previsão esteve o Alexandre, contra esteve o David, tu não decidiste não votar. Exatamente. E por grande tristeza minha, eu acho que isso não é possível, pelo menos pré-instalado. É assim, eu acho que tu devias ganhar meio ponto neste caso, porque se foi de facto lançado e vendido já um dispositivo em que isso vai acontecer, só que vai acontecer, ele só vai vir pré-instalado, seja com o sistema operativo for, no início do ano. Portanto, eu acho que Qual é o aqui, dispositivo? é o PinePhone. E o PinePhone tem dado, ou seja, eu posso pré-comprar o PinePhone hoje Há pessoas que já compraram o PinePhone. com o Ubuntu? Não vem, neste momento não vem com nenhum sistema operativo. Zero? Mas zero, sim. Neste momento não vem com nenhum sistema operativo porque nenhum port está terminado. Ok? Nenhum dos 4 ports que estão mais avançados está terminado, nem o do Ubuntu Touch. Aliás, o Lucas do PinePhone publicou hoje um vídeo em que faz uma review curta dos 4 que estão mais avançados, o Ubiports que está mais avançado, o KDE Plasma que está também muito avançado, o Luna OS que está menos e o Postmarket OS. Certo, mas há que ter aqui algum rigor e eu tenho alguma propriedade para falar porque ainda por cima este é o meu ponto e eu não concordo então que o ponto seja atribuído nem meio ponto, porque eu fui muito específico e eu queria muito comprar um equipamento em que eu pegasse, ligasse à corrente para carregar e tivesse o Ubuntu instalado. Se vai acontecer em janeiro, não é até dezembro, portanto não conta. Segundo a minha previsão. Eu acho que em espírito aconteceu. Eu acho que em espírito aconteceu e acho que é isso que é importante. Ok, mas o espírito. Sim, mas o espírito não marca pontos. Percebe? O espírito Marca, vá. É Marcou meio ponto. É um não é ponto um em ponto espírito, inteiro, porque não acertaste totalmente, mas acho que é meio ponto justo. Só estás a dizer isto porque sabes que isto não vale um jantar, não é? Porque se valesse um jantar não me estavas a dar meio ponto de coisa nenhuma. Este, como ainda é feijões, até me dás meios pontos. Eu não concordo. Oponho-me a esse meio ponto, honestamente. Mas eu não. Portanto, neste momento tens 4.5 pontos. Certo. Eu tenho na mesma os 3 pontos. O David tem também 3 pontos, porque ele apostou contra. 3 points. Exatamente. E o Alexandre tem na mesma só 1 ponto. Não, então se o Alexandre votou a favor, eu tenho meio ponto, o Alexandre ganhou meio ponto. Não, o Alexandre não acho que se justifica. Acho que só a pessoa que faz a aposta é que ganha meio ponto. Isso para essas regras do jogo das minhas filhas. Aliás, o Alexandre não apostou sequer porque nem sequer estava lá. Apostou, sim senhor. Apostou? Nesta ainda apostou. Depois é que se foi embora. Okay. Nesta ainda apostou. Então vamos dar também meio ponto ao Alexandre. Ora, vês, é isso mesmo. Se dás a um, dás a outro. Contra a minha vontade, os dois, sim. Mas pronto. Tudo bem. Não muda nada. Acho que é merecido. Eu acho que é merecido. Então vá, terceira ronda, porque ainda temos depois de falar sobre as nossas previsões para 2020. Terceira ronda e última. David aposta as suas fichas em que a adoção do serverless vai ser massificada, ou pelo menos vai ser ampliada, e a previsão dizia algo do género que nem AWS, nem Google Cloud, nem Azure, são exatamente, esses não contam, mas que dos outros 3 providers, novamente 3 cloud providers que iriam anunciar no seu catálogo de produtos as opções serverless. Ele deu como exemplo 2 empresas, a Vultr e a DigitalOcean.
E eu neste caso também estive a investigar e precisamente os outros três, os três grandes lançaram mais produtos de serverless, mas nem a Vultr, nem a DigitalOcean, nem mais ninguém da mesma gama lançou produtos de serverless. Houve startups a surgir nessa área, mas não estão na mesma gama que aqueles que o David deu como exemplo. Portanto, eu acho que o espírito desta não foi em não frente. Chegou lá. Ora, a favor desta nós tínhamos o Carrondo e o Constantino, portanto ficámos todos por terra, portanto ficámos todos a ver navios. Exatamente, portanto neste momento a pontuação continua a ser Tiago Carrondo com 4,5 pontos, eu com 3 pontos, o David com 3 pontos e o Alexandre com 1,5 ponto. Ora, opção, aliás, previsão do Diogo Constantino, a terceira, para 2019, era que iriam ser lançados 5 jogos AAA nativos para Linux. Não é com... Falha-me novo daquilo, de Proton, não era via Proton, não era via Wine, não era... Wine, eram jogos nativos para Linux. Ok, não sei se tens resposta para isto, eu acho que tenho a resposta. Eu tenho uma resposta, eu encontrei 3, de facto não cheguei aos 5, mas Quais acho que 3... deixa-me vir buscar aqui a minha lista. Foi o Life is Strange 2, Shadow of Tomb Raider e o Dirt 4. E são jogos AAA. Eu estou a confiar em ti, porque eu sei lá o que é um jogo AAA. São basicamente jogos que são muito reconhecidos por jogadores e por entidades que fazem reviews, como revistas e esse tipo de coisas, como sendo grandes jogos muito populares. E estes são jogos que foram todos eles portados pela Feral Interactive, acho que é assim o nome da empresa, para Linux. Não são os desenvolvedores de inicial do jogo, mas foram eles que fizeram os portes. Exatamente, okay. Eles normalmente a empresa desenvolve o jogo e faz, por exemplo, para 1 ou 2 plataformas, e a Feral que faz ele comprar-lhes o direito para fazer para o resto das outras plataformas passado algum tempo. Okay. E estes jogos não são jogos que foram lançados este ano, mas foram jogos cujo porte foi lançado este ano. Okay. E nem sequer é possível eles fazerem o porte em menos tempo do que isto. É só passar um ano ou um ano e qualquer coisa que é possível. Portanto, neste caso, eu sinto que tendo atingido metade. Pera. É que contra esta previsão encontrava-se o David e o próprio. Exatamente. Então continua. Eu neste caso acho que mereço meio ponto, porque atingi um bocadinho mais de metade dos jogos que eu fiz na minha aposta. Certo. Então e o David e o Carrondo, que disseram que tu não ias Não, os outros merecem ponto inteiro. Quem acertou na aposta merece ponto inteiro. Eu posso criticar meios pontos, porque já critiquei um meio ponto que era para mim, portanto neste momento posso criticar um meio ponto que é para ti também, portanto, mas pronto, tudo bem. Como tu... Mas eu sinto que mereço este meio ponto porque acertei metade dos jogos. Eu dou-te o sentimento, fica lá com o teu sentimento e com o teu meio ponto, que eu não te quero chorar aí pescantes. Okay, mas pronto. Portanto, neste momento, o David também apostou, não foi? Contra. O David também apostou contra, sim. Ok. Portanto, neste momento, o resultado que tu tens 5,5 pontos, eu tenho 3,5 pontos, o David tem 4 pontos e o Alexandre tem 1,5 ponto. Vês? O truque é não vir gravar o podcast, que ainda fica à frente. O ano não pões cá os pés. A ver se ganhas isto. Então, vá, para o ano faço isto sozinho, estou mesmo a ver. Muito bem, e estes foram os últimos. Foi o último ou ainda há mais alguma? Não, há uma minha. Porque o Alexandre já não conseguiu dar-nos a terceira, porque entretanto ausentou-se, mas eu tenho a minha terceira, que é uma que eu vou dizer com muita pena, porque de facto não foi concluída, mas que eu gostava que tivesse acontecido, que é, eu achei no ano passado que durante o ano 2019 iria ser criado em Portugal um centro ou uma Linux House, ou chama-lhe o que quiserem, mas um sítio onde se falasse, respirasse, trabalhasse, praticasse
Linux. De facto não aconteceu, pelo menos que eu tenha conhecimento, não existe nenhuma. Aliás, eu deixei bem presente que não teria que ser eu, até porque não tenho que ser eu a fazer tudo, que não teria que ser não. Vai-te lixar. Que não teria que ser eu envolvido no projeto, nem faço questão que isso aconteça. Aliás, vou ficar muito feliz se alguém em Porto Alegre abra uma Linux House e que seja muito concorrida, e vou tentar ir lá o máximo de vezes conseguir, mas vou ficar muito satisfeito. Não faço questão até que seja é um bom sítio para comer boleimas. Jesus, é um bom sítio para comer, é um bom sítio para estar, até tem um skatepark também, portanto dá para levar a minha família. Mas pronto, adiante. Portanto, isto de facto não aconteceu. A favor da minha convicção estava o David, e contra estava o Diogo, portanto estavas tu. E que disseste, e acho eu de forma muito assertiva, se a memória não me falha, que eu iria estar tão ocupado com outras coisas que não ia ter tempo para isto. Eu mais uma vez corrigi e disse que não fazia questão que fosse eu só gostava que acontecesse, mas pronto, de facto não ganhei este ponto, para grande tristeza minha, não pelo ponto, mas por aquilo que estava envolvido, porque acho que de facto era muito interessante e fazia muito sentido. Está na altura. Acho que é um projeto de acontecer. Que tem que acontecer. Vai ter que acontecer, sim, também concordo com isso. Mas pronto, e desta forma então encerramos aqui aquilo que é a contagem das previsões e dos pontos da pontuação das previsões para 2019. Uma vitória do Tiago Carrondo com 5.5 pontos. 5.5 pontos. Em segundo lugar fica eu com 4.5. O David ficou com 4 e o Alexandre ficou com 1.5. 1,5. Também é bom. Tendo em conta que o Alexandre teve um handicap de não participar no episódio inteiro, acho que uma excelente pontuação. Acho que sim. Ora, estas pontuações são ainda a feijões, porque nós no ano passado não tivemos a brilhante ideia que tivemos este ano de apostar um jantar. Portanto, isto este ano torna-se muito mais interessante. Portanto, a partir de agora, estes primeiros 40 minutos de episódio não serviram para grande coisa, a não ser para lavar roupa suja, porque daqui para a frente é que a coisa se torna gira, que é 15 minutos de pura intensidade e depois 12 meses de ansiedade a ver quem é que vai pagar o jantar a quem. Mas pronto, a partir de agora começam então as nossas previsões, as minhas e as do Diogo, para 2020, certo? Ok, então podes começar primeiro, já que ganhaste este ano. Então olha, eu vou começar fazendo aqui, ou seja, pegar naquilo que não resultou no ano passado e ser teimoso e voltar a pôr em cima da mesa para este ano. A minha primeira previsão para 2020 é que vai ser criada um centro Linux ou uma Linux House, ou chamem-lhe o que quiserem, em Portugal. Mais uma vez volto a referir que não tem que ser um projeto meu, até agradeço que não seja, mas será um sítio vocacionado para a prática, para a aprendizagem, para o trabalho, para os meetups, para seja lá o que for que aconteça em Linux, acontece e será uma referência a acontecer nesse centro, nesse sítio. Pode estar agregado a uma faculdade, pode não estar agregado a nada, pode ser uma parte de uma empresa, o que for, quer saber. Agora, vai ter que ser um sítio identificado como tal e vai ser um sítio onde nós vamos certamente trazer aqui os responsáveis ao podcast e que vamos dar. E vamos nós lá estar muitas vezes. E vamos estar lá muitas vezes e vamos certamente fazer alguns episódios lá também, se for caso disso e se houver condições para isso. E essa é a minha primeira previsão para 2020. Portanto, Diogo, votas a favor ou contra? Esta é difícil. Eu gostava muito que isto acontecesse. E vais votar com a razão ou com o coração? Acho que está na hora de acontecer, mas tenho muitas dúvidas que vai acontecer já este ano. Portanto, eu vou votar contra. Isso? Exatamente. Então o Constantino vota contra. Tudo bem, está apontado. Próxima, Constantino, conta lá. Ok, portanto, neste ano já há muita gente que está a usar o Windows Subsystem for Linux em Windows 10. Já existe uma versão 2, mas que ainda só está disponível para quem adotou uma track do Windows para first adopters, de ter coisas novas, meio experimentais. Esta é a versão do Windows Subsystem for Linux que já tem o kernel Linux.
Portanto, tem o kernel e tem o user space do Linux. Portanto, tem na prática um Linux dentro do Windows. O Windows torna-se uma plataforma para correr Linux. E a minha previsão é que ele vai se tornar disponível para o público em geral. Até aqui nada de extraordinário, acho que é altamente provável que isto aconteça. Talvez no primeiro trimestre de 2020 ainda. Isso eu não faço ideia, mas é possível. A Canonical, eu tenho dúvidas que seja no primeiro trimestre, porque porque a Microsoft tem uma cadência de releases muito semelhante ao da Canonical para o Ubuntu. Portanto, há releases de 6 em 6 meses. E acho que é um mês depois ou um mês antes do Ubuntu, portanto, para o Windows 10. Será na primeira metade do ano, muito provavelmente, mas isso não faz parte da minha previsão. Agora, a minha previsão diz é que esta vai tornar-se a forma mais popular de correr o Ubuntu e Linux em geral num desktop. Define mais popular. Vai ser mais usado. Como é que a gente vai contabilizar isso daqui a um ano? Eu vou pedir ao Alan Pope que me diga se sim, se sopas. Sabes que o Alan Pope tem acesso a números e ele diz que ainda não está este ano. Portanto, é uma previsão que não se poderia autoconcretizar por já ter expirado, mas ele tem acesso de números mais ou menos aceitáveis, quer para o Ubuntu Desktop, quer para o WSL. Ele disse que te dava esses números daqui a um ano? Ele não precisa me dar os números, só precisa me dizer se sim, se não. Ok. E ele disse que dava esse sim ou não? Dá. Pronto, é porque eu pedi-lhe alguns valores para o artigo que escrevi para o TechSapo. E os números foi aqueles que eu acho que até partilhei aqui no podcast, que é a bunch, alguns milhões. Ele nunca vai dizer números fixos. Exatamente. Sim, isso ele não vai dizer. Agora vai dizer se já é mais utilizado do que os outros ou não. Okay. E é só isso que eu quero. Portanto, se o WSL é mais... presumo que se ultrapassar o Ubuntu, que se não ultrapassou o Linux em totalidade, que estará muito próximo de ultrapassar, porque o Ubuntu é de longe mais utilizado que os outros todos. Eu acho que honestamente acho essa previsão um bocado de fatela, porque eu digo-te porquê. Porque exatamente quando eu pedi números não foi eu por acaso não pedi ao Alan Pope, pedi ao Martin Impress. E os números que ele me apresentou, e na altura até partilhou isso de forma algo informal durante a Ubucon, quando cá esteve, era que já estava quase a fazer o break-even ou o tipping point entre a utilização da WSL com a utilização de Ubuntu Desktop. Ubuntu, não é Linux. Portanto, vai ser difícil quantificar e juntar os Linux todos para tu saberes se é mais, se é menos. Eu diria que não há muito mais Linux, não há muito mais Linux para além do Ubuntu. Há mais pessoas a ouvirem isto do que Ubunteiros, portanto, cuidado. Pois é, mas a dura realidade é que o Ubuntu é de longe muito mais utilizado. Mas eu posso incluir isso na pergunta ao Alan, se ele acha que sim, que já ultrapassou todos, ou se terá só... Ou se a margem é pequena e não terá ultrapassado todos ainda. Posso fazer-lhe a pergunta dessa forma. Contra todas as expectativas e apenas baseado naquilo que eu ouvi da boca do Impresso quando cá esteve na Ubucon, e lá está, apanhou-me completamente desprevenido, porque eu não tinha a mínima noção que era isso que acontecia. Eu achava o WSL um brinquedo. Honestamente era isso, e ele convenceu-me do contrário quando cá esteve, e falou-me da expressão que tinha em termos de utilizadores o WSL em tudo aquilo que era o mercado Ubuntu e o mercado de utilizadores. Portanto, e para encerrarmos esta previsão, eu vou votar a favor, apesar de continuar a achar que é assim um bocado dinheiro em caixa. Portanto, eu vou votar a favor porque acho que é dinheiro em caixa. Porque isto, lá está, eu acho que no primeiro trimestre do ano tu vais conseguir atingir não só o lançamento do WSL2 como a supremacia, porque lá está, eu não percebo porquê, qual é o encanto, mas o certo é que as pessoas utilizam e não sou eu que tenho que criticar. Eu acho que não é tanto uma questão de, acho que não é tanto uma questão de encanto, mas de necessidade. Acho que não é
por aí. Mas pronto. Mas sim, vamos então para a segunda. Mas pronto, qual é a segunda tua, ronda. qual é a tua segunda? Primeira Qual é a tua segunda previsão? Segunda previsão. Ora, então a minha previsão vai um bocado daquilo que foi falado também no ano passado. Acho que não foi minha esta, mas que é que a Canonical vai levar a cabo uma IPO em 2020. Acho que é este o ano em que isso vai acontecer. Quer dizer, preocupa-me quem é que pode de alguma maneira morder o isco, mas não faz parte da minha previsão. A IPO toda a gente pode morder o isco porque é public, é para toda a gente. Portanto, não é uma empresa a comprar outra. Atenção, claro que o que acontece sim. numa IPO é que é colocada portanto, o capital em bolsa e quem quiser compra. Sim, quem quiser, mas pode ser uma empresa quiser, a querer comprar e querer comprar uma grande porcentagem de... Tem que conseguir comprar mais caro. Sim, do que toda a gente. Exatamente. É bem possível. Isso não é fácil. É bem possível. É bem possível, aliás. Não é uma IPO, nunca acontece numa IPO uma empresa comprar Canonical vai então levar a cabo uma IPO durante o ano 2020, é a minha previsão. E a minha aposta é que não vai acontecer. Ok, parece-me bem. Tal como em 2019 a Canonical ainda não estava pronta, eu creio que em 2020 ainda não vai estar pronta, vai estar muito mais pronta do que estava o ano passado, vai estar mais pronta do que estava este ano, mas ainda não é o ano. Está bem, mas pronto, por acaso esta era a minha terceira previsão, acabei de perceber que saltei a segunda que eu queria dizer, mas tudo bem, não é grave, digo a seguir, não é de todo, não influencia em nada aos resultados. Diogo, qual é a tua segunda previsão? A minha segunda previsão é também um bocadinho ousada e vou também repescar uma das minhas previsões anteriores, que é que vão ser lançados 5 jogos AAA nativos para Linux. Eu já ouvi essa previsão algures num qualquer podcast. Talvez tenha sido até este próprio. Talvez, mas eu agora conheço um bocadinho melhor como é que funciona esta questão dos jogos. Sim. E como é que funciona, desde que eles são publicados inicialmente e tudo isso, e acho que faz sentido que no momento em que o gaming em Linux está mais popular, já há mais do que um ano, acho que vai ter uma probabilidade muito maior de acontecer isto no... O teu número é 5, é isso? O meu nome é 5 jogos. 5 jogos que não tenham sido ainda lançados, vão ser lançados pela primeira vez agora em 2020, é isso? São 5 jogos que não existiam AAA, que não existiam para Linux e que vão passar a existir para Linux. Eu voto contra, portanto não acredito. Então com a proliferação falta-me outra vez do Proton, portanto acho que não mudou assim tanto do ano passado para este ano e acho que não vai acontecer, mas pronto. Eu acho que houve mudanças profundas. Claro que sim, é a tua previsão. Nas APIs e o próprio Google Stadia, os jogos que correm no Google Stadia têm de ser portados nativamente para Linux. Portanto, acho que há aqui uma série de coisas a conjugarem-se para esse sentido. Não estragues a surpresa para dezembro de 2020. Ora, a minha terceira previsão, e porque estamos quase a ficar sem tempo, é que vai ser possível, durante o ano 2020, em três podemos quantificar isto, 3 superfícies comerciais distintas, eu entrar numa loja, e estou a falar de uma loja, não é ir a um sítio ou ir a uma site, não, entrar numa loja onde se vendem computadores e poder comprar um computador com Linux. Provavelmente será Ubuntu, mas não faço questão que seja Ubuntu, pode ser Linux de um modo geral. Portanto, mas se eu for ao MediaMarkt, comerciais, sim, MediaMarkt, portuguesas, Vorten, sim, entrar numa loja em Portugal, como é óbvio. Portanto, vou ali à box do Jumbo ou vou a uma superfície onde venda computadores e posso, certamente não vou ter a mesma oferta que vou ter para outras plataformas, mas vou poder apontar o dedo e, sem grandes perguntas, comprar um computador com Linux em 3 sítios diferentes. Não é aqueles ASUS que aconteceram por engano aqui há uns tempos, em que só se venderam para aí na Rádio Popular. Portanto, eu vou poder entrar em 3 sítios diferentes, mas percebeste aquilo que eu disse. Portanto, vou poder entrar em 3 sítios distintos e vou poder comprar
Não estou a dizer que será o ano todo, logo se vê, depende um bocado daquilo que será a aceitação. O que interessa é se até 31 de dezembro acontecer Em três sítios, exatamente, em 3 sítios. É o que interessa. E ponto prévio, chegou-me um link durante este ano que a FNAC, se não me engano era a FNAC, estava a vender uns computadores com o Ubuntu. Certo, eu sou frequentador da FNAC, nunca vi nenhum. Mas pronto, mas esta é a minha previsão. Diogo, a favor ou contra? Eu sou contra. Contra, ok. Tudo bem. Não sou contra, acho que não vai acontecer. Mais um ponto para mim. Então vá, 1 minuto para a tua última previsão, temos que ir embora. A minha última previsão é muito curta, é que Apurismo vai falir. Nada mais fácil do que isto. Ora, tudo bem. O que é que eu vou dizer? Apurismo, para quem não sabe, é a empresa que está a tentar lançar o Librem 5 e que agora anunciou que ia lançar um servidor. E pronto. Não te alongues muito. Olha, eu vou votar contra porque acho que o negócio da Apurismo não é só o Librem 5, portanto eles têm mais negócio, portanto eu acredito que verdade, eles não... têm mais negócio, também é verdade que eles não têm capital e que têm andado a despedir gente e afins. Mas pronto. Não será em 2020 que eles, se falirem, não será em 2020. Portanto, neste momento temos os dados lançados, temos um jantar em jogo em sítios que vamos divulgar nos próximos dias no Patreon. No Patreon, exatamente. Apenas no Patreon. Portanto, se quiserem saber, tornem-se patronos. Se quiserem ir, tornem-se patronos. E pronto, e é assim. E de resto, resta-nos despedir de uma forma mais breve que o habitual, porque estamos a ficar sem tempo e porque temos o ano inteiro para fazer as despedidas convencionadas durante os próximos 51 episódios até ao próximo episódio especial de previsões. Portanto, da minha parte, espero que tenham tido umas boas entradas e até à próxima! Até à próxima!